A paz do Senhor Jesus para todos. Deus abençoe, irmãos, boa noite a todos. E para mim é um prazer muito grande de estar aqui nessa noite para compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. E também congratular-me com o pastor Viana, né? Seu 29º, né? Aniversário de pastorado. Hein, pastor? Mas que Deus te abençoe, que seja mais do que o dobro ainda pela frente, e de maneira muitíssimo abençoada como tem sido. Deus te abençoe ricamente, esses são os meus votos. E graças a Deus, porque alguém que é escolhido pelo Senhor, mesmo passando por caminhos estreitos, que os altos e baixos aparecem, mas está de pé pela fé, servindo ao Senhor e servindo ao ministério. Graças a Deus por isso. É um prazer muito grande também rever todos os irmãos aqui. Aqueles que eu conheço, porque tem bastante irmãos aqui que eu não conheço. Mas fiquei muito feliz de olhar para trás e contemplar vários rostos que, né, a gente viveu juntos. Né? É motivo de muita alegria. Eu cheguei ali já brincando e eu falei assim, aos guerreiros lá na frente, né? Era o Elias, o Neil, cadê o... Esqueci o nome dele, o filho do irmão Petronilho, esqueci. Celso, né? Ali eu estava lembrando, não, pois esqueci. Tem mais outros aí, não é? Deus tem abençoado esta igreja. Pois bem, irmãos, nada acontece por acaso. Nós sabemos que tudo que aqui foi feito e que ainda será, é porque há um Deus Todo-Poderoso que cuida, que dirige e que sustenta. E isso é muito bom. Ai de nós, pastores, se não tivéssemos esta palavra, a direção do Espírito Santo e o nosso Deus nos guiando e sustentando. Graças a Deus, que o Senhor não só apenas nos colocou no ministério, mas nos dá o suporte, as ferramentas para continuarmos, não é? Isso é muito bom. Eu quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus, lá em 3 João, eu deixo aí como título, né, para cada um de nós aqui, vivendo a verdade. Por que que eu escolhi esse título? Porque hoje, eu vou falar um pouquinho do pastor Viana, não conheço muito a vida do pastor no seu particular, mas na medida e no pouco que eu conheço como ministro do Senhor, é um homem honrado e abençoado. E uma coisa que é muito preciosa para mim, e eu sei que para a igreja também, e em especial para Deus, é que os trilhos da palavra do Senhor, das Sagradas Escrituras, na direção primeiramente de Deus e do seu ministro, não romperam e não ruíram. A palavra é ensinada na íntegra, e isso é precioso, isso é de grande valor para Deus. Afinal, a sua palavra nos foi dada para isso, não é? Para ser lida, estudada
examinada e pronto, não é? Não. E vivida. Se você souber a Bíblia de cor e não vivê-la, não tem a mínima importância. O importante é que o pouco que você conhece, ou que você adquirir da palavra de Deus, colocar em prática em sua vida. E eu duvido que o pastor Viana, nessa trajetória de tantos anos, não tenha ensinado isso para os irmãos, de viver a palavra. Ela veio para isso, e é por isso que eu louvo o Senhor, pelo ministro dele aqui, que depois vieram outros, né? Pastor Neil, pastor Ricardo, e tantos outros que haverão de vir, digo aqui, fora os que foram, né? Aí ungidos para trabalhos externos, né? E quando o pastor Neil me convidou, dizendo, olha, é aniversário do pastor Viana, eu gostaria que o pastor trouxesse para nós a palavra. Eu falei, Senhor, eu vou falar o quê desse homem? Deus pôs no meu coração, fale o que você sabe. Não invente nada. Fala o que você sabe. E eu não sei muita coisa do pastor, mas uma coisa eu sei. É um homem que zela pela palavra. É um homem que cuida dos mandamentos do Senhor, ensinando-os. E eu lhes digo, esta igreja prospera, e ela está de pé, e ela glorifica a Deus, e falo sem medo de errar, porque quem dá essa garantia é Jesus. Ela não morrerá, não fechará as suas portas, porque vive a palavra de Deus. Enquanto isso acontecer, Deus garante a sua aliança, o seu pacto com o seu povo. Isso é muito sério, é muito importante, ter um líder, um ministro, que não é corrompido na palavra, e que não se deixa levar por ventos de doutrinas, mas que abre as sagradas escrituras, lê em alto e bom tom, para que todos ouçam, e lhes ensinam a verdade. Isso é maravilhoso. Eu, fazendo uma analogia, de alguns tempos atrás, de quando eu, menino, na escola dominical, quem não me conhece aqui deve pensar, onde será que esse pastor começou no Evangelho? Outros talvez estejam perguntando, e quando? Em que idade? Pois é, eu comecei criança. Eu sou baiano, gente. Eu vim de lá, criança, de 10 para 11 anos, não tinha mais que isso. E nós viemos, meu pai já convertido, né, para quem dos mais antigos aí, irmão Alexandrino, né, esposo da irmã Carolina, minha mãe, que está ali, ó, 93 anos, meu pai já é falecido, e me faz lembrar, eu estou contando isso para chegar aí, onde o pastor Viana tomou a posição de Josué. Já já você vai entender. E então, que lá, passei pelo primeiro pastor, missionário, Donaldo Ross, americano, foi o meu primeiro pastor. Ainda não era aqui, nós estávamos lá do outro lado, na Teotônio Vilela. Antes eu não sei que nome tinha, a gente falava que era
na avenida da Garagem 7 de Setembro. É assim que era a única viação de ônibus que tinha ali. Tinha a garagem deles ali. E ali nós começamos não, cheguei, já tinham começado, mas eu, minha família, nós começamos ali ainda crianças, adolescentes. Ali eu ouvi a palavra da verdade, é por isso que eu estou voltando à fita. Nos foi ensinado esta palavra. Eu aprendi a verdade real, sem fantasia, sem engodo, da palavra do Senhor. Mais tarde, o pastor Paulo, o irmão deve se lembrar bem da irmã Divina, né? Falecida há pouco tempo, mas era o seu esposo, e que também ensinou muito a palavra do Senhor aqui. Por muito tempo também foi fiel na palavra. Quem conhece a história do pastor, não cabe a mim ficar contando aqui, mas basta dizer para você, ele falhou. Você vai olhar, então não entendi nada. Ele pregou tão bem a palavra de Deus e falhou. Aquele que está em pé, diz a palavra, cuide que não caia. Você é um bem-aventurado se você está aí com 30, 40, 50 anos no evangelho sendo fiel, porque às vezes muitos não são fiéis, viu? Mas se você estiver e for fiel, glorifica a Deus nisso. Mas se você já caiu, já reconciliou, você está entendendo o que estou falando? Glorifica a Deus também. Mas já já você vai entender também, tá? Aí já duas coisas no gancho, né? Já já você vai entender também isso. Ele falhou. Ele é humano como eu e você. Estamos sujeitos a falharmos. Pois bem, depois de uma temporada, aí o pastor nós já viemos para cá, as primeiras paredes desse terreno, desse telhado, a terra que foi tirada daqui, desaterramos muito aqui, foi nós, na época que fizemos ainda moleque, mas ajudando. Eu lembro nome de alguns irmãos, olha como Deus faz as coisas, como Deus, a palavra de Deus fala que Deus vai renovando a cada dia a sua obra. E aí eu olho, no meio dos irmãos aqui, um bocado aqui vão se lembrar, cadê o irmão Gerson? Muitos nem sabem do que eu estou falando. Foi um dos que começou aqui com a gente no alicerce desse templo aqui, que depois já foi reformulado várias vezes, mas no início ele foi um. Tem um outro que vocês vão se lembrar, não sei se o filho dele está por aqui, ou se congrega ainda aqui com os irmãos, irmão Ivo, foi outro que também, aqui conosco, Pedro Alves, pai do pastor Wagner, também aqui com a gente, Sebastião Costa, Sebastião Teófilo, dirigente daqui por muitos anos, dos hinos, chamava-se Muniz. Esse irmão também foi pioneiro aqui. Estou falando lá no início mesmo, viu, irmãos, que ainda a gente estava do lado de lá, vinha aqui trabalhar, voltava para lá para fazer o culto, até que construiu para a gente vir para cá. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja está de pé. Mesmo esses irmãos não estando mais conosco, uns faleceram, outros foram para outro lugar, como eu disse, né, pastores que falharam, e na questão do ministério, falta mais um. Depois do pastor Paulo, pastor Hildebrando, também foi meu pastor. Mas antes de ser meu pastor, foi meu primeiro líder de mocidade. Quando eu cheguei aqui, estava se conversando para começar um trabalho de jovens nessa igreja. Nós fomos os privilegiados.
Começou o trabalho conosco, eu, minhas irmãs, nós que começamos junto com o pastor Hildebrando na direção da mocidade. E aí você olha, eu vejo, olho aqui, não vejo o rosto do pastor Hildebrando aqui, não vejo a sua pessoa. Eu não vejo o pastor Paulo aqui. Eu não vejo o pastor Rossi aqui. E muitos irmãos, como eu citei, que trabalharam aqui, não estão mais conosco neste mundo, e outros não estão mais aqui. Alguns falharam. O pai do pastor Wagner, por exemplo, desviou-se e morreu desviado. Outros tomaram rumos que eu não sei se morreram em Cristo ou não. Mas o que eu posso dizer é que, agora vamos pegar os ganchos, um deles é esse. Esses pastores não estão aqui. Muitos dos irmãos que começaram aqui não estão. Mas a palavra de Deus prevalece. A igreja está de pé não pelos pastores que aqui passaram, não pelos líderes de departamentos da igreja, mas está de pé porque tem um Deus que cumpre as suas promessas. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não confundam. Quando a gente fala porta, todo mundo pensa logo no templo. Esse templo pode ser desfeito. Pode virar poeira. Pode começar tudo de novo. Ou de repente nem começa de novo. Faz um conselho na igreja, de repente é melhor vender, vamos vender aqui e para outro lugar, vamos. Eu lhe pergunto, a igreja morre? Não. Ela muda de endereço. É por isso que eu lhe digo, a palavra de Deus prevalece, e aquele que está fundado em Cristo, aquele que prevalece na palavra, continua de pé, aqui ou em qualquer outro lugar, até que se você não estiver congregando, mas for fiel ao Senhor, você continua de pé, porque você continua na presença de Deus. Estou falando que você tem que desviar, que não faz nenhuma diferença, porque a igreja foi instituída para que haja comunhão, e para que juntos façamos a obra de Deus. Ela é super importante. Eu estou dizendo na sua questão espiritual, que de repente por não estar na igreja você fracassa. Não, você não serve estas paredes, e não serve a Deus por causa desses irmãos. Isso é muito bom, a comunhão, mas você tem linha direta com Deus. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas vitórias, agradeça a Deus. Clame a Ele. Pois bem, agora eu vou chegar aqui para entrar na mensagem. Você vai falar, agora danou, ele já pregou. Eu já preguei a mensagem. A mensagem já está pregada, nós só vamos confirmar na palavra do Senhor rapidinho. Né? Quando eu olhei para esse texto, eu lembrei do perfil do pastor Viana. Falei, eu tenho que caminhar por aqui. Deus está me dando essa direção, é aqui que eu vou. Então aí 3 João, aí no primeiro versículo em diante, nós vamos dar uma olhadinha aí rapidamente, e vamos observar. Primeiro, deixa eu fazer aqui um pequeno esboço, para a gente não ficar sofrendo aqui para explicar o texto. Nome que vai aparecer aí com frequência, né? Gaio. Este era um cristão que tinha o prazer de recepcionar irmãos. Ele tinha um jeito muito especial, um cuidado muito especial. Mas só que quem chegasse por lá, a primeira coisa que ele observava, se havia
perfil de verdade naquele servo. Porque ele não aceitava ser enganado. E ele não dava moleza para quem não quisesse nada com compromisso com a verdade. E aí aparece um presbítero, não tem o seu nome próprio, mas é um termo dado para um pastor ou um líder em alguma repartição da obra de Deus, mas em específico, pastor. Então, quando nós olhamos aqui, bispo, pastor, presbítero, está tudo aí na mesma linha. Diferença de sinônimos e alguma divergência, mas o sentido é o mesmo. Quando nós olhamos aqui, nós vemos, poderíamos dizer, o pastor elogiando o Gaio. Vamos ver o que ele fala? Diz lá: o presbítero ao amado Gaio, ele escreve e diz a ele: a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Tem Bíblia que fala assim, como vai bem, né? A tua alma. O que é que ele está fazendo aqui? O que é que esse pastor, esse presbítero está fazendo? Elogiando o Gaio. Dizendo para ele: estou feliz pelo que eu ouço de você, pela pessoa que você é, como você trata as pessoas e como você vive na verdade. E isso é maravilhoso. Lembrei do pastor Viana. Eu louvo o Senhor pelo meu colega pastor, porque é bênção na vida desta igreja, e não tira os olhos da palavra de Deus. Eu creio, falando com muito carinho, com muito amor, eu creio que o dia que alguém aqui disser para este pastor: pastor, eu não aceito tal parte da palavra, essa, aquela outra para mim, não vale nada, eu fico aqui, mas eu não vou respeitar isso aí na Bíblia, que eu não aceito. Então está no lugar errado. Porque nós vamos caminhar por esta palavra. E se você quiser caminhar conosco, é por ela. Por educação e por amor, ele não vai te convidar para se retirar. Mas você mesmo, se não estiver disposto a andar por esta palavra, vai perceber que não tem para você aqui sentido continuar. Mas para aquele que ama esta palavra, que ama a verdade e que quer viver na palavra de Deus, eu tenho certeza que você está dizendo: Deus te abençoe, pastor Viana. Deus te abençoe por nos ensinar sem engano a palavra da verdade. E olha, esse povo que está aqui, quem é convertido, é salvo, eu creio, porque a palavra não mente. Você é liberto? Eu queria ouvir um amém, se você é. Só esse pouquinho que é liberto aqui? Você é liberto, diz amém. Ah, glória a Deus, melhorou, né? Melhorou. Eu falei: gente, será que só um pouquinho dessa igreja é liberto? Pois é, meus amados, João 5,32, né? Ou melhor, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós somos libertos por causa desta verdade, desta palavra que nos é ensinada. E da verdade que é o nosso mestre, Senhor Jesus, que ele falou também em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade, né? Está escrito lá, e a vida. Então, quando nós olhamos aí, vamos andar mais um pouquinho, o presbítero ele continua falando ainda, no verso 3, né?
pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha isso. Fala, eu estou satisfeito pelo teu comportamento e a tua convicção espiritual. Você perguntar para esse pastor, ele com certeza deseja isso de cada um aqui. Que nos comportemos dentro dos parâmetros de Deus, dos padrões da palavra de Deus, e que tenhamos convicção daquilo que aprendemos, que é muito importante. Se continuarmos, aí vamos continuar, a gente encontra, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Vocês, eu acredito que a maioria aqui, ainda que você veio de outra igreja, lá você fala, meu pai na fé foi fulano, me converti na mensagem dele. Mas como pastor, como pai conselheiro, é o pastor daqui. Ele continua sendo aquele que vai te orientar, vai te dar um puxão de orelha, vai te ajudar. Vai ser ele, o seu pai conselheiro na fé. E eu creio que a felicidade de um ministro do Senhor é essa aqui. Quando ele olha para o rebanho e vê que o rebanho tem prazer de andar na lei do Senhor, aí gera no coração do ministro de Deus a alegria plena, porque é tudo o que ele espera. Um rebanho, não é aquele rebanho que abaixa a cabeça assim, sim senhor, tá certo. Não, mas é aquele rebanho que, junto com o seu pastor, examina a palavra e diga, glória a Deus, pastor, o senhor está certo, nós estamos contigo. O senhor está na palavra, o trilho está retinho, nós vamos até o fim, enquanto o senhor estiver nesta palavra aqui. E quando eu pensei nisso, eu pensei no pastor. Olha a responsabilidade que eu tenho. Eu falei, até onde eu conheço pastor, o trilho não entortou nem afundou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E não foi por 1 ano, nem por 5, nem por 10, por quase 30 anos. Não é brincadeira. Eu sempre digo assim, e é mais difícil, viu? Para o pastor, mas eu sempre falo assim, quando você quiser entender a luta de um pastor, se você for pai de família e for responsável, pense nisso. É como se fosse um pai de família responsável, que tem que dar conta da sua família, orientar, sustentar, educar, ser exemplo e tudo mais. Não é fácil ser um ministro do Senhor, mas é gratificante, quando a gente passa por tudo isso, e ver um povo alegre, feliz, liberto, louvando, exaltando o nome do Senhor. É tudo o que Deus quer, e é tudo que um pastor gostaria que acontecesse, como tem acontecido aqui. Deus te abençoe, pastor Viano, continue assim, porque Deus é contigo. Eu quero que você continue um pouquinho só mais da leitura comigo aqui. No versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes, mesmo quando são estrangeiros. Eu não sou estrangeiro, eu sou baiano, sou brasileiro, mas quando eu cheguei aqui, parecia que eu era estrangeiro. Aí parecia mais índio. Ai meu Deus, o que eu estou fazendo no meio desse povo aqui? Tem nada a ver lá com a minha terrinha. Mas fui bem recebido, fui bem tratado, e foi só bênção. E aos poucos nós fomos crescendo. Eu sei que cada um tem na sua mente quem foram os irmãos, ou quem são os irmãos que têm te ajudado a caminhar, a trilhar nos caminhos do Senhor, nos seus primeiros passos, quando se converte.
E eu me lembro que quando cheguei aqui, eu em nome dos meus irmãos, da Francisca não, mas da Luciana para lá, a Francisca ainda era bem bebezinho, né? Mas os outros, a irmã Tereza, que já faleceu, não é? O Francisco, meu irmão, o Agnello, Josué foi aqui, Elisiama foi aqui, a Isabel, nasceram aqui. Mas, nossa professora, quem era, Luciana? Irmã Maria Leles, professora da escola dominical por alguns anos para nós aqui, até a gente crescer. Então, são irmãos que marcam a gente, fica dentro da gente, fica no coração da gente. O tempo passa e a gente lembra desse irmão, lembro bem quando acontecia isso, quando acontecia aquilo. E não pensa que a gente lembra só as coisas boas, não. A gente lembra também os perrengues que esses líderes enfrentavam também. E prevaleciam. Porque tinha amor na obra de Deus, naquilo que fazia. E eu quero dizer para você, que é líder nessa noite, para você que faz parte de uma diretoria da igreja, e que tem um compromisso, uma responsabilidade, um cargo na igreja, ainda que alguém te contrariar, a obra é de Deus, se você estiver certo, claro, marche, porque você será recompensado. Se você abrir a sua Bíblia em Isaías 40:10, você vai ver qual é a recompensa que Deus vai te dar. Está lá. Tenha curiosidade de olhar, e aí você vai saber. Pastor, são milhões? São barras de ouro? É um tapinha nas costas? Olha lá, tenha curiosidade de olhar. Isaías 40:10. E você vai saber. Basta eu te dizer assim: Deus é Deus de miséria? Fala, irmãos, por favor. Não, pode falar, irmãos. Nosso Deus não é Deus de miséria. Nosso Deus é Deus de abundância. Portanto, quando você lê lá diz que você vai receber o seu galardão. Talvez você esteja pensando, será que eu vou receber? Vamos dar um exemplo assim, umas moedinhas? Será que a minha conta vai ficar gorda? Não vai se tratar de dinheiro, só para a gente entender, se fosse na moeda aqui, como seria. Você sabe qual será a resposta? Eu posso te ajudar. Esse galardão é a recompensa pelo que você fizer. Você quer receber muito? Trabalhe mais. Faça mais. Seja fiel. Se você manter, talvez, o acomodismo na sua vida, a preguiça, pode ser que você não tenha nem galardão. Pastor, mas nem eu caminhando lá da igreja aqui, vindo aqui, não vou ter galardão. Depende, pode ser que não, viu? Impossível, você está falando besteira. Pois então vem resmungando para você ver. Tem que levantar todo domingo, tem que ir para a igreja. Não deveria ter culto domingo. Domingo devia ser para passear. A igreja deveria pensar nisso. Fazer o culto só de sábado. Ou então faz o culto só de domingo à noite, deixa domingo livre para a gente. Você continua com essa mente vindo da escola dominical, vai perder tudo que você está fazendo. Cuidado. Então, é de bom grado que nós servimos o nosso Deus. E Deus tem prazer de nos recompensar. Vocês pensam que é fácil, 29 anos, para esse pastor saber, embora agora ele tenha os irmãos de algum tempo para cá que o auxilia, mas mesmo assim, diretamente ele tem o compromisso. Imagina quando ainda não tinha, ele saber, todo domingo de manhã eu tenho que ir, todo domingo à noite eu tenho que ir, nas visitas eu tenho que ir, nas reuniões eu tenho que resolver, tudo o que tiver que fazer, ele sabe que precisa estar na linha de frente. Ele é de carne e osso igual você. Cansa. E muitas vezes a situação aborrece. Mas ele clama a Deus e por amor, chorando ou não, eu não creio que blasfêmia, mas faz a obra de Deus. Então, o conselho que eu dou para vocês aqui,
ajude mais os seus pastores. Faça mais para aliviar a carga deles, porque eles precisam de você. Faça o máximo que você puder, e certamente serás recompensado. Eu vou chegando aqui, essa parte que eu encerrei agora, eu quero levar você agora mais assim, direto ali para o pastor Viana, para os ministros do Senhor. E quando eu estou falando pastor Viana, que hoje ele é o privilegiado do aniversário, né, como aniversariante, mas você também pode se pôr no mesmo lugar. Opa, eu também dirijo coral, eu também sou responsável pela banda, eu sou responsável pelo trabalho lá não sei onde, eu sou responsável pela limpeza da igreja, eu sou responsável, sei lá, pelos instrumentos estarem tudo em ordem. Pode entrar na fila. Você não está fazendo aniversário hoje, mas vale para você também. E eu vou encerrar lá, vou convidar você lá para Deuteronômio, para a gente fazer o encerramento, chegar no finalzinho aí. Eu te convido lá para o capítulo 7 de Deuteronômio. E rapidinho nós vamos terminar e encerrar aí. Aqui, a partir do verso 12, mas eu vou dar uma lidinha aqui, só para um entendimento assim, rápido, mas não vou demorar. A partir do 9 aí, tá? Para facilitar para a gente, ó. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, ó Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam, preste bem atenção aí, e cumprem os seus mandamentos. O Senhor vai fazer o quê? O que é que Ele diz que guarda? Quando a gente o ama e cumpre os seus mandamentos, a aliança que Ele fez conosco e as suas misericórdias. Quem vive nesse mundo sem as misericórdias de Deus? Ninguém. Estaríamos todos mortos. Segundo a palavra do Senhor, estaríamos mortos. Mas Deus usa de misericórdia para conosco e vai nos ajudando, nos perdoando, nos corrigindo, nos tolerando e nos abençoando também. Mas essa palavra aqui é endereçada para aquele que é fiel. E aqui tem bênçãos, não só para o pastor Viana. Por isso que eu falei, entrem na fila. Para você que tem responsabilidade na igreja e que também é fiel e que cumpre a palavra de Deus, tem para você também recompensas. Olha o verso 10. E dá, esse aqui já não é para quem serve a Deus. Mas eu quero ler para você ver a diferença. E dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será demorado para com o que odeia. Prontamente lhe retribuirá. Guarda, pois, os mandamentos, e os estatutos, e os juízos que hoje te mando cumprir. Você viu a diferença? Deus guarda a aliança, as suas misericórdias com aqueles que o amam e que cumprem a sua palavra. Mas para o infiel, para aquele que nada quer com Deus, fazer como diz os mineiros, lá vem o castigo, bobo, cuidado, vem o castigo. Então sirva bem ao Senhor, e quem está afastado, ou quem ainda não tem compromisso com Deus, pense nisso. Entra na bênção também, na fila da bênção. Entrega a sua vida a Jesus hoje, e começa a sua jornada, para além da salvação, receber as bênçãos do Senhor na sua vida. Certa vez, um homem perguntou para Jesus, vocês vão me dizer quem foi: Senhor,
eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que ganharemos com isso? Quem falou? Pedro. O que nós vamos ganhar com isso? E Jesus falou: você ganhará tudo que você fizer 100 vezes mais. Que você deixar, por amor a mim, eu te recompenso 100 vezes mais. E o mais precioso, e por fim, a vida eterna. Só a vida eterna já bastava, né? Mas as bênçãos vêm para aquele que serve ao Senhor, que deixa tudo, o orgulho, a vontade da carne, este mundo para trás, para servir bem ao Senhor. Além de ser recompensado, recebe a salvação. Faça isso hoje, não deixa para outro dia não. Vamos chegar ao final aí. Entra lá para o 12 comigo rapidinho. Será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará, novamente vai repetir, a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Aqui é claro, o Senhor está falando para o povo de Israel, por isso que vem os termos, teus pais, os mandamentos, que era a lei e tudo mais. E aqui a palavra é colocada para aqueles que forem fiéis. Quem é que era líder? Moisés. Ele era responsável, como naquela época, conduzir o povo na presença de Deus, como são os pastores hoje. 29 anos, pastor Viana, com a responsabilidade, fazendo com muito amor, com muito respeito à palavra de Deus, carregando, ou melhor, apresentando, às vezes carregando mesmo, nas costas, o povo na presença de Deus. Porque tem irmãos, também sou pastor, posso falar sem medo de errar. Tem irmãos que o pastor tem que carregar, né, é lógico que entre aspas, nas costas. Tem que estar sempre visitando, tem que estar sempre resolvendo um problema na vida daquele irmão. É difícil, mas é a missão do pastor, e Deus é conosco, e tem nos abençoado, e nos dado força. Ai de nós, se dependesse só da nossa força, da nossa sabedoria e inteligência, talvez não estivéssemos mais na direção, mas temos a palavra, o Espírito Santo e um Deus precioso, que nos guarda, nos ajuda, nos sustenta. Vou chegando aí, vamos lá, agora, versículo, pula aí para o 14, bendito serás, mais do que todos os povos, não haverá entre ti, nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Receba esta palavra, pastor Viana, em nome do Senhor Jesus. Senhor que hoje está fazendo seu aniversário, que Deus afaste toda espécie de enfermidade da tua vida, do teu lar, na tua família. Receba em nome do Senhor. Aqui eu sei que era lá para o povo de lá, né? Mas nós somos povo do pasto de Deus também, e as promessas do Senhor também são estendidas a nós, né? E aí, chegando bem no finalzinho, que todas as doenças aí, no verso 15, né? Que caia por terra, no meio do povo de Deus e dos seus ministros, que precisam estarem saudáveis para poder continuar à frente do rebanho, fazendo a obra do Senhor. Não só ele, a família, porque quando a família está enferma, a situação é quase como se fosse ele, e às vezes até mais embaraçada a situação. Então, você tem o hábito de orar sempre pelo seu pastor? Ou você elogia, ora para ele hoje porque está fazendo aniversário? Você lembra do seu pastor nas suas orações? Se não lembra, comece a praticar isso. Preciso orar
pelos nossos pastores. Eu preciso orar pelos meus pastores, para que Deus os abençoe sempre. E chegando aí, para finalizar, eu quero deixar um versículo aqui para o senhor, viu, pastor Viana? Tenho certeza que toda a igreja vai se alimentar, mas vou deixar o versículo direto para o pastor, encerrando aqui, lá em Isaías, sei que é muito conhecido, mas Deus me tocou no meu coração deixar esse versículo para o pastor, e eu vou deixar lá em Isaías 41, fazendo aqui o encerramento. Isaías 41, versículo 10, pastor. É de coração que eu deixo esse versículo para o senhor, né? Eu poderia falar a você, que sou mais velho que ele, né? Mas com todo o respeito à sua pessoa, como ministro do senhor, como meu amigo, vamos fazer a coisa certa. Verso 10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Deus te abençoe, pastor. Não é fácil o ministério, mas é gratificante. Mas não pensem que é fácil, que não é. Então, orem sem cessar pelos seus ministros, líderes, de qualquer trabalho que você faz parte aqui, repartição, ore por eles. Porque eles precisam da sua oração. Sabe por quê? Porque são eles, primeiramente, o alvo de Satanás. Se eu derrubar o pastor, uma renca vai embora. Eu vou dispersar o rebanho. E aí vai longe, entra outro pastor, não gostei, vou embora. Ah, o pastor saiu por causa disso, que eu vou sair também. Ah, porque eu vou para outra igreja. O diabo não é bobo. Ele sabe como fazer as coisas. Não pensa que ele não sabe. Ele só, como diz minha mãe, ele só não espatifa tudo, porque Deus está no controle. Mas se nós vacilarmos, ele entra e faz coisas horrendas. Fique em oração. O diabo olhou para Pedro e disse: esse daí, eu vou cirandá-lo. Era um líder do Senhor. E Deus falou: Pedro, o diabo pediu para te cirandar, mas eu orei por você. A oração, diz Tiago, pode muito. A oração do justo, muito em seus efeitos. Ore pelos seus pastores, pelo seu pastor aniversariante hoje. E não esqueçam também de orarem uns pelos outros. E ore por mim também. Agora eu lembrei do como é que chama lá? O malfeitor lá na cruz, né? Desce dessa cruz e tira eu também, né? Então, brincando aqui, mas em trocadilhos eu lembrei. Ore por todos, mas não esqueça de mim. Ore por mim também, tá bom? Deus abençoe. Eu deixo a palavra aqui com o pastor Neil. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, pastor.